Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, livro do profeta Ezequiel, seu capítulo de número 47, Ezequiel, profeta das visões, capítulo de número 47, a partir do verso de número 1, estaremos lendo alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Vamos ler até o versículo de número 8. Nos diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, ou 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Verso 9: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém, meus irmãos? Sente-se dando glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa alegria, nosso contentamento, nosso prazer, nossa gratidão a Deus por mais uma terça-feira, e essa terça, uma terça diferenciada, né? Nós estamos aí já na segunda noite da nossa semana pentecostal, né? Tivemos ontem dando abertura
num culto maravilhoso, onde podemos sentir a presença de Deus e em comunhão participarmos de um grande banquete espiritual, a ceia do Senhor. E hoje nós estamos aí, nesta que é a segunda noite desta festividade que vai até domingo, né? Então temos por certo que Deus há de fazer grandes coisas em todas essas noites. Nossos louvor a Deus pelo apoio, né, da nossa diretoria, pelo apoio aí de todos os nossos pastores, dirigentes aqui presentes, e a toda a igreja, em especial também nesta noite ao departamento aí da Umadipar, né, na pessoa do pastor Gustavo, da diretoria. Nossa gratidão a Deus de podermos estar juntos aqui celebrando a Deus em mais uma noite de culto de adoração, né? Nós iremos hoje deixar de lado, né, a questão que nós vimos falando lá do livro de Atos dos Apóstolos, né, oportunidade aí próxima, vindoura, nós estaremos dando continuidade. Eu quero falar hoje um pouco sobre esse texto bastante conhecido. Confesso aos irmãos que relutei bastante, né? Tem situações na vida de um pregador, né, do ensinador, quem prega sabe disso, e a maior dificuldade não é quando você tem uma mensagem, né, ou não tem nenhuma mensagem. A maior dificuldade, a maior luta é quando você fica entre 3, 4 mensagens. Foi o meu caso hoje o dia inteiro, e hoje ainda estivemos ali no encontro do setor 1, último encontro do ano. Estava uma bênção ali na congregação da Vila do Povo, pudemos sentir a presença de Deus ali com as irmãs, e quando a irmã foi chamada para fazer a leitura, leu esse texto aqui, né? Depois a irmã Regina também, usada por Deus, disse que Deus queria agitar as águas, né? E com certeza é isso mesmo que o Senhor quer para nós nesta noite. E eu vou aqui, na medida do possível, passando alguns ensinamentos acerca dessa visão. Antes de mais nada, é claro, né, essa é uma das profecias, falando-se diretamente a Israel, que é onde se cumprir. Eu já ouvi alguns anos atrás que alguma coisa já está mudando para aquele lado lá, né? Coisas já estão meio que verdejando para lá, naquilo que é só realmente um lugar sem vida, né? Mas quase que 100%, na maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada, concordam que esse texto é uma forte ilustração, de uma vida cristã direcionada pelo Espírito Santo, uma vida realmente, uma vida cristã abundante, e é nisso que nós queremos se ater, né, como ilustração da nossa vida, uma vida realmente abundante, cheio da presença do Espírito Santo. Nós estamos falando do próprio profeta Ezequiel, qual o livro leva o seu nome, profeta conhecido como profeta das visões, profeta que profetizou cerca de 500 anos antes de Cristo, né, e profeta que já tinha tido muitas experiências com Deus, né? E vou repetir de novo, era um profeta de intimidade com Deus, porém que, segundo o relato dele, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, ele acabou por crer que estava só na margem do rio. Estava à margem do rio. Com toda a sua experiência como profeta, depois desta visão maravilhosa, desse convite aceito por ele, de acompanhar
o anjo que o Senhor enviou, ele tem a conclusão que toda a sua experiência, que todo o seu ministério que ele vivenciou, ele estava apenas na margem do rio. E isso mostra para nós, como cristão, que já tivemos alguma experiência. Quero crer que a primeira experiência que todos que estão aqui já estiveram, né? Se não todos, mas a maioria, é a experiência do encontro com Cristo, da salvação, do perdão dos seus pecados, que é uma experiência maravilhosa. Porém, muitos infelizmente param, muitos congelam, muitos se detêm apenas nessa experiência. E essa experiência, simplesmente, diante do que Deus tem para nós aqui em vida, é simplesmente o mínimo de Deus. O molhar os pés é o mínimo de Deus. E infelizmente tem muita gente se contentando com o mínimo de Deus. Nós, igreja do século 21, quando eu digo nós, né, que parte da minha pessoa, estamos, se é que estamos, só no mínimo de Deus. Mas Deus tem nos trazido aqui nesta noite oportuna para fazer como fez com Ezequiel, do mínimo para o máximo. Você pode dizer para esse irmão, diga: Deus quer tirar você do mínimo para o máximo. Você está preparado? Desafia ele, ou você vai querer continuar a ficar no mínimo de Deus. Diga para ele, a escolha é sua. Diga para ele, Deus tem muito mais para você, mas é preciso você tomar uma decisão. A Bíblia diz que essa visão, na realidade, começa no capítulo 40, versículo 2, quando Deus começa a mostrar a Ezequiel o novo templo, onde seria localizado, e ali Deus mostra a Ezequiel, na continuidade, até mesmo falando dos utensílios que iriam estar dentro do templo. E agora aqui no capítulo 47, dando continuidade, ele vai ter essa visão. E a visão é de um homem que tem em suas mãos um cordel de medir, né? E é interessante a gente salientar isso, que precisamos ter muita cautela, né? Porque a gente vê que Deus não pega Ezequiel e joga já, né, nos 4.000 côvados direto, ou nos 2.000 metros. Não pode isso. Tem muita gente querendo fazer isso, está se afogando por aí. A gente precisa entender que a nossa vida, ela é progressiva. A nossa vida de maturidade cristã, de conhecimento com o Senhor, de experiências com o Senhor. E não adianta nada querer sair cantando pneu por aí e já ficar na primeira esquina. Que tem gente que não sabe esperar. Tem gente que não tem paciência. A gente tem que entender que nessa ilustração Deus envia alguém que vai à frente do profeta e vai medindo na proporção aonde o profeta possa realmente ter segurança e ir adquirindo conhecimento, e assim também Deus faz conosco. Então precisamos entender, até falando a jovens aqui, né? E o que mata muita gente é a impaciência. Eles querem que as coisas aconteçam do jeito deles, na hora deles. Nós estamos falando, como eu disse no início, de alguém que já tinha muita experiência.
Só que quem sabe tinha se acomodado, pensando que já tinha visto tudo de Deus. Esses dias eu estava lembrando da história de um homem por nome Moisés, até pregamos sobre ele aqui na consagração mensal, e nós vemos que Moisés foi um ser, um homem que teve sua vida marcada desde a gestação da sua mãe, livramentos, sobrenatural de Deus, a proteção. Posteriormente, ele vai ter uma chamada direta, por Deus, uma experiência de uma sarça que arde, porém não se consome. Hoje eu estava meditando nisso. Às vezes a gente está orando errado, viu, irmãos? A gente está pedindo que o fogo de Deus consuma a gente, e não pode consumir. Se consumir, vira cinza, é o que está acontecendo com muita gente. Mas é exemplo da sarça, que o fogo de Deus pegue em nós, mas não nos consuma. Nós continue ardendo até o arrebatamento da igreja. Então muda a tua oração, Senhor, me queima até que consuma. Não, Deus não quer você só cinza. Deus quer que, como diz a própria palavra, o fogo arda continuamente sobre o altar e não se apague, até a vinda do Senhor Jesus, uma vida de constante comunhão. Falando de Moisés, voltando, experiências sobrenaturais no Egito, as 10 pragas, uma experiência tremenda da abertura do Mar Vermelho, posteriormente tantos milagres ali durante a peregrinação de 40 anos no deserto, como por exemplo o maná, a água que descia da rocha, que saía da rocha, a experiência até mesmo de subir a um monte, de ver o monte fumegar, tremer, o monte tremeu, a experiência, todas essas. E quando chega no final da sua caminhada, quando já está próximo de o povo entrar na terra, ele chega para Deus, reivindica a presença de Deus, que a proposta era que teria terra, mas não teria presença. E de que vale terra que emana leite e mel se não tem a presença? De que vale tudo de melhor nessa vida se não tiver a presença? Moisés, ele convence Deus e diz: olha, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Mas tem um anjo, Moisés, não tem nada com mané anjo. O anjo não substitui a presença de Deus. E aí ele convence Deus e ele vai mais além. Ele chega para Deus e diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus olhou para ele e disse: você não pode, meu filho. Não tem como o homem ver minha glória e permanecer vivo. Mas é o seguinte, eu vou te dar uma palhinha, fazer você ter um vislumbre, um flash. Você se esconde atrás da fenda, que eu vou passar, e você vai me ver pelas costas. E assim aconteceu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque como Ezequiel, Moisés, um homem de muitas experiências, porém que demonstra esse crescimento, esta vida de comunhão abundante com Deus, de sempre experimentar, porque a Bíblia diz isso, que nós somos o cristão como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia. O apóstolo Paulo diz que nós temos que também chegar à estatura de varão perfeito, ou seja, é um crescimento, é um progresso. Agora, o que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo conosco? O pouco que temos, estamos acomodados.
E eu fico pensando, será tão frustrante, né? Não digo nem do inferno, mas quando chegarmos, né, no céu, Deus olhar e dizer: pois é, você ocupou 5% do que eu tinha para você, eu tinha 100%. E você usufruiu de 5%. 95% você não usufruiu. E aí o que acontece? Nós estamos vivendo dias, e é tão triste isso, irmãos. Eu acredito que os pregadores já tiveram essa triste experiência, eu já tive. Você fala para a igreja, conscientizando a necessidade de que nós temos que orar mais. Quem que não precisa orar mais aqui? Mas é um conformismo tão grande, tem gente que fica bravo ainda. Você fala que tem que orar, já oram. Que tem que jejuar, já jejuo. Consagro, tem que evangelizar, ele já faz tudo. Eu não sei ainda porque que Deus não levou ele para o céu. Porque se nós chegarmos realmente a essa plenitude, Deus vai nos levar para o céu. Nós não ficamos aqui. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter esse entendimento que nós precisamos fazer mais, que nós precisamos orar mais. Eu pelo menos preciso. Eu não oro nada. Eu preciso fazer mais, eu não faço nada. Agora, é tão triste quando você fala, e aí o próprio, às vezes, dirigente da igreja pega o microfone e diz assim: graças a Deus que aqui nós já fazemos, aqui nós já oramos, aqui nós... Então não precisa de mais nada. Sabe o que se chama isso? Conformismo. Conformismo. Sabe o que se chama isso? Vida religiosa. Porque não se tem novidade de vida, não se tem experiência nova. Aí se torna aquele culto que você entra e sai da mesma maneira. Se não sair, piora um pouquinho, porque tem lugares que deixa você pior do que você chegou. Quando Deus, ele tem um rio imenso, muito profundo, o qual nenhum ser humano consegue alcançar o fundo. Eu gosto muito da ilustração quando Paulo, ele faz um hino de adoração do capítulo 13 ou 11 de Romanos, versículo 33, salvo engano. Se a irmã puder colocar para nós se certificar disso. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, o quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Sabe o que acontece aqui? Na minha simplicidade, nós estamos falando de um outro homem, que a comunhão era tão grande que ele vai dizer na terceira pessoa: conheço um homem que foi ao terceiro céu e que viu coisas inefáveis, que não tem como descrever a seres naturais, a homens naturais. Não tem. Apóstolo Paulo, tanta experiência, mas eu penso que o apóstolo Paulo é exemplo de nós. Aqui, uma linguagem bem compreensível para nós. Nós que moramos, rodeado por mar. Quando a gente era piá, era criança, a gente muitas das vezes ia tomar banho até escondido, E aí a gente chegava na beira do rio, coisa de criança, de moleque, e dizia assim: vamos chegar
lá no fundo? Vamos dar um mergulho? Mas como é que você vai comprovar que você chegou lá? Você pega lá um punhado de areia, traz uma pedra, alguma coisa lá do fundo, para comprovar que você atingiu o fundo. Era assim. E parece que eu vejo o apóstolo Paulo, com todo o seu conhecimento, quem sabe pensando, agora eu acho o fundo desse negócio, eu vou mergulhar. Puf. Mergulha, passa tempo e não alcança o fundo. Daqui a pouco ele tem que voltar à tona, e ele respira bem fundo, profundidade. Não tem como. Quem? Ninguém. Agora, não desfazendo de nós, que somos especiais para Deus, mas se colocando nas experiências, nas histórias desse homem. Que experiência que nós temos? Que experiência que nós temos? E sabe qual é o nosso maior problema? E hoje à tarde Deus falou comigo pela manhã, num texto que eu nunca tinha parado para pensar, quando Deus repreende Pedro, 16, 23 de Mateus. Olha a expressão que Deus, ou que Jesus fala para Pedro. Não, filha, 16, 23, Mateus. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Por quê? Não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. O nosso maior problema como crente, como cristão, estamos perdendo de experimentar mais de Deus, o melhor de Deus, é porque nós estamos agindo com o nosso pensamento e entendimento humano, que, diga-se de passagem, que é o mesmo pensamento do diabo. O próprio profeta Isaías disse assim, que os pensamentos de Deus, eles são igual dos homens, quase que se aparelha. Não, existe uma diferença muito grande, como da terra do céu. E o problema da igreja do século 21 é entrar dentro das filosofias humanas, dos pensamentos humanos, e nos tornamos incrédulos porque estamos à margem do rio. Pensamos como homem simplesmente natural. E o apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo diz que o evangelho, para nós que não se envergonhamos, ele é o poder de Deus, mas em contrapartida, para o homem que se perde, é loucura. E como é que nós vamos querer entender as coisas de Deus, o querer de Deus, se nós se deixamos dominar pelos nossos pensamentos, se deixar levar pela nossa carne, que na realidade não quer nada com Deus? Como é que vamos experimentar? Nós vamos continuar à margem do rio, sem experiências com Deus, porque tem um monte de gente querendo entender a Deus. Tem um monte de gente querendo dizer para Deus o que Ele pode e o que não pode, da maneira que pode agir e da maneira que não pode agir. Quando que Deus, Ele é soberano, Ele faz como quer, do jeito que Ele quer,
Na hora que quer, Ele escolhe, Ele chama, Ele capacita quem Ele quer. Ele faz do jeito dEle. E aí nós vimos para o culto, mas nós somos, não vou dizer nem carnais, somos homens naturais. Nós queremos receber as coisas de Deus com os nossos olhos carnais, contemplar, e nós não vamos contemplar nada com os olhos carnais, a não ser aquilo que é natural, mas o sobrenatural se contempla com os olhos espirituais. É por isso que ele, quando vê, é uma visão. E ele contempla o que? Um homem normal? Diz que parece um homem de bronze. Era um homem natural? Não, era um sobrenatural de Deus. E ele está ligado, até porque, diga-se de passagem, no capítulo 1, a primeira visão que ele vai ter, estando eu no rio Quebar com os demais, ele diz, com todos os cativos, não era só ele. E com certeza todos amarrados, cerca de 1 metro, quem sabe, ali cativos. Só que ele vai dizer assim: eu vi o céu aberto. Não foram todos que viram, mas ele disse: eu vi o céu aberto. E só vê o céu aberto quem realmente está ligado. Deus não vai ficar abrindo o céu para quem não tem compromisso, para quem não tem desejo. Deus não vai aparecer para quem não tem compromisso com Ele, não tem desejo, para quem que é espectador de culto. Deus não vai se manifestar. Não vai, esquece. É por isso que tem crente que sai escandalizado, dizendo: eu não vi nada. Não vai ver mesmo. Ainda ignora. Por que aquele lá vê? Por que aquele glorifica? Por que aquele faz aquilo? Porque ele está com os olhos espirituais abertos, porque ele veio para o lugar certo, fazer a coisa certa, que é adorar a Deus, prestar o culto de adoração a Deus. E quando nós aprendermos a vir à casa de Deus para adorar, a Bíblia mesmo afirma que Deus não vai despedir ninguém de mão vazia. Ele está atento ao sobrenatural. Ele está olhando cada atitude do mundo sobrenatural, e ele contempla que aquele homem tem um cordel de medir, e ele acompanha. Por que não dizer que alguém estava com ele também? Mas ele, não tenho nada com ninguém, vou ficar ligado, não posso perder esse lance. Por falar em lance, tem gente que não gosta de perder um lance de futebol, né? Mas aqui na igreja perde todos os lances. Eu vou ficar ligado, vou ver que mistério que é esse, vou ver o que é a experiência que Deus quer me revelar. E está ligado a cada movimento. Veja que ele se liga até na medição. E mediu 1000 côvados. Ele vai querer entender? Não é para entender. Não é para entender. Querer entender? Não, está medindo. Mediu 1000 côvados. E ele está ligado. De repente ele vai receber um convite para molhar os pés. E a decisão era dele. Quem sabe ele fosse um de nós: espera lá, alto lá, eu já sou profeta, eu já sou pastor. Na minha qualidade eu diria: sou pastor presidente.
Sou pastor de uma grande igreja. Desculpa a expressão, grande coisa. Alto lá, já tenho tantos anos de ministério. Porém está à margem. E aí, você ouvindo tudo isso vai ficar do mesmo jeito que você costuma ficar? Você vai ficar ainda à margem, meu irmão? Você vai aceitar sair daqui da mesma forma que você chegou? Aí o anjo diz, vem Ezequiel. O mesmo anjo que diz, vem Ezequiel, está dizendo para você, vem. Sábado vocês vão ouvir a expressão, né? Vem comigo no glória. Vem Ezequiel. Ezequiel vai e molha os seus pés, o seu tornozelo. E o problema é que quando nós molhamos o tornozelo, saímos da margem, entramos no tornozelo, mas com água no tornozelo você faz o que quer, você vai para onde você quer, você anda do jeito que você quer, você até corre. E Deus não quer que façamos o que nós queremos, que andemos por onde queremos, que façamos o que queremos. Deus quer que haja uma entrega total. Total. Ezequiel está andando ainda com seus pés. Vence um pouco mais, Ezequiel. Mais 1000 só. Ele disse, eu fui mais 1000. E as águas davam pelos meus joelhos. E aí já com água no joelho não dá para fazer tanta coisa como água no tornozelo, né? Mas ainda se tem o domínio. Deus diz, não é você que tem que ter o domínio. Mais 1000. Vem Ezequiel. E aí as águas davam pelo lombo. Estava negócio ficando mais para Deus do que para Ezequiel, mais para o espírito do que para a carne. Eu não sei qual que é a medição que você que está aqui está hoje, né? Se está à beira da margem, se já molhou o pé, se está com água no joelho, ou está como Ezequiel nesse estágio com a água pelo lombo. Mas o que Deus tem é muito mais. Vem mais 1000, Ezequiel. E ele disse que ele foi, e quando ele viu, eram águas muito profundas, a qual já não se dava para caminhar com seus próprios pés. Só tinha uma alternativa, era nadar, era deixar o rio levar. Até porque quem sabe nadar sabe como é que é o mistério, né? Nós estamos num outro elemento. E ali a única coisa que tem que fazer é se lançar. É deixar a água, o rio fazer o seu trabalho. E Ezequiel está agora impossibilitado de andar. Ele está mergulhado.
Aí o anjo diz assim: viste, filho do homem? Como quem diz: gostou? Experimentou? Viu que é muito melhor do que ficar à margem? Mas eu vou te mostrar mais uma coisa. Vamos voltar para a margem? Ele diz: quando ele volta para a margem do rio, a sua visão era outra. Enquanto estava na margem, só via sequidão, não via vida, não tinha verde. Mas depois que ele nadou no rio, ele volta para a margem, a visão é outra. Árvore dos dois lados, esquerda e direita. É tão bom, irmão, quando a gente entra, aceita o convite de Deus para viver o mais de Deus, que enquanto Deus vai trabalhando em nós, Ele trabalha nas circunstâncias ao nosso redor. As coisas mudam. É outra visão. Muda a nossa visão do que é ser servo de Deus. Muda a nossa visão do que é um culto a Deus. Porque coisa terrível é você trabalhar com gente à margem do rio. Ele só vê dificuldade. Ele só vê impossibilidade. Não, esse não tem jeito. Aquele também não tem. Aqui não dá. Ali não dá, né? Igual a gente ouve: o pessoal aqui, só falta chamar o pessoal de miserável. O pessoal aqui não tem condições, vive na miséria. Eu já disse aqui, vou dizer de novo: miserável é o diabo. O povo de Deus não tem miséria, principalmente quem entra no rio. Pode sofrer a miséria quem fica à margem do rio, mas quem mergulha no rio é uma vida abundante na presença de Deus em todos os aspectos. Não tem crise em casa. A família é uma bênção. O ministério é frutífero. Não é à toa que o salmista diz: e tudo quanto colocar a mão para fazer, prosperará. Tem uma frase de Charles Spurgeon, que ele usa uma linguagem nossa aqui, que conhecemos embarcação. Embarcação a motor tem uma peça chamada quilha. E aí ele diz assim que era tão difícil ver, tão terrível, lamentável, ver um cristão que está disque, né? Caminhando para o céu, e durante todo o percurso fica arrastando a quilha no fundo, no baixio. Só vê obstáculo. Servir a Deus não é fácil. Chega no culto, ainda diz: graças a Deus cheguei. Mas tem alguém que tem a capacidade, pega o microfone, vai pregar, vai cantar. Irmãos, eu vou cantar, mas olha, pensei que nem chegar. Se soubesse como é que está lá em casa, como é que está isso, irmão, saia do raso, vai para o fundo. Lá no fundo você não vai encontrar essas tranqueiras, essas dificuldades. Jesus chegou para os discípulos depois de uma noite toda pescando, Lucas capítulo 5, frustrado, não pegaram nada. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, lança-te ao mar alto. É lá no mar alto.
Para de ficar querendo pescar aqui, meu irmão. Pedro, lança-te ao mar alto. Pedro olhou para ele e disse: pois é, Jesus, pescamos a noite toda e não achamos nada, mas segundo a tua palavra, iremos nos lançar ao mar alto. A Bíblia diz que quando eles se lançaram ao mar alto, veio tantos peixes grandes que eles quase foram a pique, quase rompeu a rede. Sabe o que é interessante? Tanto peixe, alguém que estava à margem, ele dizia: vem que tem peixe para vocês também. Não tem só para nós, tem para vocês também, tem para todo mundo, se nós entendermos o que é que Deus tem para nós. Nós teremos para nós, e teremos para nossa casa, teremos para nossa família, teremos para nossa cidade, teremos para a nossa nação e teremos para o mundo. Mas é preciso obedecer. Sai do raso, sai da margem e lança-te ao mar alto. É lá que está o milagre de Deus. Deixa de viver na miséria, frustrado. Lança-te ao mar alto. Quando ele volta, porque assim, não estou dizendo que a vida de quem é cheio do Espírito Santo não tem luta. Ele vai, experimentou, volta à margem, mas a visão dele é diferente. Depois de nadar, é igual nós, saímos daqui, amanhã quem sabe acontece outra coisa, mas nós não desistimos. Nossa visão é outra. Como disse o salmista: leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe o que é mais interessante? Que ele diz que essas árvores agora elas têm vida. E ele continua olhando, e os rios aonde vão passando trazem vida. Aonde não tem vida, traz vida. É isso que Deus quer fazer conosco. É nos encher desta água, simbologia do Espírito Santo. E nós cheios do Espírito Santo, meu irmão, não vai ter morte, não vai ter falência, não vai ter divórcio. Porque aonde formos passando, como templo e morada do Espírito Santo, Deus vai curando, Deus vai trabalhando. Eu tenho uma palavra profética aqui para alguém nesta noite. Se você decidir hoje a sair da margem e nadar neste rio, vai ter milagre dentro da tua casa. A tua família vai usufruir da bênção de Deus através da sua vida. Vai ter prosperidade na sua vida familiar, vai ter prosperidade na sua vida espiritual, na sua vida financeira. A abundância de Deus vai te alcançar. Por que as pessoas entram na depressão? Porque elas não vê saída, elas não vê vida. Eu desafio alguém que tem, quem sabe, esse problema aí hoje, se tu entrar nesse rio, para ver se a visão que tu vai voltar para casa é a mesma. Eu estava lendo alguma coisa de um pastor que alguém chegou para ele, cristão, disse assim, uma cristã: pastor, eu estou com dificuldade porque o diabo entra em mim. Ele disse assim: eu só vejo a mosca ou qualquer tipo de inseto chegar num fogão se ele estiver frio.
chegar e permanecer, porque no quente, no aceso, ele pode até chegar, mas ele não fica. O que é isso, pastor? É a mesma ação. Está falando de água, mas o fogo, simbologia do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, não tem como. O diabo faz o que Pedro disse, né? Ele vive rodeando ao nosso derredor. É o papel dele, mas não chega, mas não entra, se estivermos rodeados com a muralha de fogo. Só depende de nós, irmãos. E eu quero crer que, graças a Deus, nós estamos mudando alguns estágios. Se não estamos nadando, ainda falta pouco, mas nós vamos nadar. Nós vamos nadar. E veremos coisas que os nossos olhos nunca viram ainda. Nós vamos mergulhar nesse rio. Quantos querem mergulhar nesse rio? Olha que maravilha. Os nossos cultos serão diferentes. Eu vou mais além, né? Aos obreiros que estão aqui, eu digo que eu nem me arrisco a contar, testemunhar para a igreja o que nós presenciamos na nossa reunião de obreiros. Indescritível. Sabe o que é isso? Estamos começando a entender que Deus, ele não quer operar só em cultos. Até porque já pensou nessa gente tirar por base isso? Numa reunião só tem homem de Deus. E aí imagina, aquela proporção, tinha que incendiar mesmo. Acho que nós vamos aderir isso aí para toda reunião, viu? Mas a questão é que tem um monte de obreiros que estão à margem do rio. E obreiro à margem do rio, para tirar um glória dele, meu irmão, para fazer ele chorar, só se espremer limão nos olhos. Mas Deus está trabalhando. Deus vai continuar, porque alguém se rejeitar, entrar e nadar, Deus vai achar alguém que queira nadar. Porque ninguém vai impedir o agir, o sobrenatural de Deus, o que Deus tem para essa igreja aqui no campo de Paranaguá. E eu quero que você seja profeta para você mesmo e você diga em bom som: ninguém vai impedir o que Deus tem para a minha vida. Diga: eu sou um projeto de Deus, a minha família é um projeto de Deus, a minha família, a minha vida, o meu ministério está debaixo de promessa, e promessa de glória, e promessa de vitória, e promessa de vida abundante. Se coloque de pé. Irmão, é o que Deus tem para nós. É uma vida de novidade. É o novo de Deus, doutor Gustavo, é o novo. É novidade, chega de mesmice. Chega de conformismo, de mornidão. Nós vamos aceitar o desafio nesta noite. Nós vamos sair da margem do rio. Nós vamos nadar nesse rio e sairemos daqui com a visão diferenciada, com os olhos espirituais abertos. Sabe aquele teu filho que você olha, parece alguém que está à margem do rio e diz: vou perder meu filho? Vai perder não. Deus vai mudar a tua visão acerca dele. Qualquer impossibilidade para você, se você aceitar o desafio,
Você vai sair daqui com outra visão. Alguém vai se admirar com você, né? Mas até ontem você disse que não ia dar, mas agora vai dar. Porque eu saí da margem. Eu parei de pensar como homem natural. Eu estou pensando como homem espiritual. Até porque eu sirvo um Deus que não conhece causas impossíveis. Um Deus que nunca perdeu e nunca vai perder batalha. Ele está aqui nesta noite. Regina, vem louvar a Deus, Regina. Cadê Regina? Cadê aqueles que querem avançar mais na comunhão com Deus? Você não vai ser mais profeta do caos, do desânimo, da frustração. Deixa a irmã Valquíria chegar aqui. Mas você vai ser profeta agora. Só abre para a irmã Valquíria chegar. De coisas boas. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai sair da margem. Escuta aqui, presta atenção vocês aqui na frente. Vocês não vão sair da margem se vocês ficar com os olhinhos arregalados aí, querendo ver o que é que vai acontecer. Vocês têm que fechar os olhos carnais, se desligar daquele que está à sua direita, à sua esquerda, à sua retaguarda, à sua frente, e se ligar, porque o mesmo varão que convidou Ezequiel para entrar e para nadar no rio está aqui. Só depende de você. Comece a orar a Deus. Comece a clamar a Deus. Começa molhando a planta dos seus pés. Pode cantar. Pode soltar, irmã. Começa a se deixar levar, sem medo. Sem medo, sem preocupação com o que pode acontecer. Deixa Deus te tocar nesta noite. Mergulha neste rio nesta noite. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Os obreiros, por gentileza, nos auxiliem aqui na oração pelos irmãos. Toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido
Deus. Nós vamos orar nesta oportunidade, na certeza que a água está correndo por aí, viu, meus irmãos? E onde ela alcançar vai ter renovo, vai ter batismo, vai ter cura, vai ter libertação, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Eu quero saber se aqui na frente tem alguém aceitando Jesus ou está reconciliando. Se tem, dê um sinal com a sua mão aqui no meio do povo que está na frente. Não tem ninguém? Ah, está lá uma jovem, Deus abençoe, que alegria. A festa no céu e a festa aqui também. E Deus vai mudar, viu, o curso da tua vida. Deus vai virar o teu cativeiro. Terá novidade, terá surpresa de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, viu? Pode ter certeza disso, que o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra ainda hoje na tua vida. Você crê nisso? Receba então a tua bênção. Tem a segunda pessoa que está reconciliando, que quer aceitar a Jesus, pode estar aí no banco ainda. Se tiver, tem mais um aí? Levanta a mão aí, cadê? Está ali a segunda pessoa. A igreja pode glorificar a Deus pela segunda alma que está nesta noite retornando para os caminhos do Senhor. Tem a terceira pessoa aí? Ajuda aí, se tiver, nós queremos orar por você. Há uma senhora lá atrás, é isso? Alguém traz a irmã aqui na frente, por gentileza. Está vindo ali uma jovem senhora, Deus abençoe. Você pode glorificar a Deus nesta noite. Irmão, crente que não glorifica quando uma alma aceita Jesus, é crente que está à margem. Porque crente que está dentro do rio, ele faz festa também juntamente com o céu por uma alma que aceita o Senhor Jesus. Tem uma quarta pessoa aqui ou não? Tem? Tem? Se tiver, dá um sinal com a mão. Tem uma quarta pessoa que queira aceitar Jesus, que queira reconciliar com o Senhor? Se tem, dá um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você, queremos ter esse prazer de orar por você. Não tem mais ninguém? Alguém que creia que Jesus pode fazer uma cura instantânea aqui nesta noite? Alguém que creia que precise de uma cura, chega diante desse altar aqui agora. Alguém que creia e que precise de uma cura instantânea. Se tem, vem aqui agora na frente, nós estaremos em o nome do Senhor Jesus, vendo Jesus operar de forma instantânea. Milagre de Deus acontecendo agora. Sinta o toque do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba o milagre de Deus agora. A igreja estende as mãos para cá. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus que cura de todo e qualquer tipo de enfermidade. E na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós como igreja estamos fazendo menção deste nome que está acima de todo nome. E não fazemos um pedido, mas damos uma ordem para que a enfermidade que está alojada neste corpo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, nós estamos confirmando agora a cura, o milagre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Enfermidade, sai! Sai, enfermidade, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Seja curado agora. Seja curado agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos pelo milagre realizado, Deus, por essas vidas, Senhor Jesus, que tem se rendido, Senhor, aos teus pés. E nesta noite nós queremos, Senhor, pedir que perdoe os seus pecados, que escreva, Senhor, o seu nome no livro da vida.
e que sejam, Deus, conduzidos pelo Teu Espírito Santo para este tempo que o Senhor tem nos chamado. Que essas pessoas, ó Deus, não fiquem na margem, mas que ainda esta noite já tenham uma experiência. Que o Teu Espírito Santo venha sobre elas, Pai, trazendo alegria, trazendo paz, esperança. Senhor, muda a visão delas, muda o pensamento, muda a vida, Senhor, e faz deles instrumento para a glória do Teu nome. Todos os outros irmãos que vieram aqui com o desejo, Deus, de experimentar mais de Ti, de se doar mais para Ti, Senhor, de ser mais cheio, enche eles agora, Senhor. Pai, toca neles agora de maneira sobrenatural. Batiza, Senhor, com Teu Espírito Santo. Renova, Senhor, e faz o sobrenatural, ó Deus, acontecer aqui nesta noite. Continua conosco, nos conduzindo, Deus, pelas águas do Teu Espírito. Continua, Senhor Jesus, a trabalhar em cada vida, em cada lar, em cada família, em cada ministério, Deus, e que flua o manancial, Deus, de água viva sobre a vida do Teu povo. É a oração que Te fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, e nós confirmamos dizendo amém, amém. Estenda as mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Seu Filho Jesus Cristo e as divinas consolações do querido Espírito Santo permaneçam com cada um de nós, e nós juntos dizemos amém. E se Deus é por nós, ninguém, amém, para este tempo, amém. Deus abençoe. Lembrando os irmãos que a cantina está funcionando, as irmãs irão servir ali um macarrão na chapa, valor de R$13, e também